Olá pessoal, estamos aqui começando mais um Papo de Águia, nosso terceiro episódio. Hoje estamos com uma pessoa aqui, como já falamos para vocês anteriormente, que as pessoas convidadas para participar aqui são pessoas realmente com um case de sucesso. E hoje nós estamos aqui com um empresário, uma pessoa de um sucesso muito grande. É uma pessoa que eu já conheci há muitos anos atrás, tem uma história marcante, desde a sua infância, desde quando ele era menininho de 8 anos de idade, já vem nesse mundo para empreender, para fazer a diferença. Então não podíamos deixar de fora para convidar o nosso amigo Jaclay Maifredo, que é um empresário no segmento de embalagens, de setor de plástico. Ele foi presidente aqui do sindicato, do Sindiplast, por muitos anos e fez uma boa gestão. Um cara de um case de sucesso que vocês vão gostar ao acompanhar o nosso bate-papo. Aqui está agora Jaclay Maifredo, muito obrigado por ter vindo participar desse bate-papo e já queria iniciar com você fazer suas apresentações e falar para nós desse menino que se tornou um homem de sucesso hoje. Primeiramente, eu que agradeço, né, Josildo, pelo convite. É sempre um prazer a gente estar aqui contando um pouquinho da nossa história, né? Porque ao longo do tempo eu aprendi muito com as histórias dos outros. Então, acho que a arte de contar história, a arte de ouvir história, né, isso só nos faz crescer mais, e é dando que se recebe. É verdade, então, verdade. Hoje nós vamos trocar um pouco de ideia aqui, vamos falar um pouquinho, né? Você vai fazer algumas perguntas e eu também vou te fazer algumas, com certeza. Bacana, né? Com certeza. Será um prazer responder suas perguntas, sem dúvida alguma. Jaclay, eu vi um pouco da sua história, você acabou recentemente de escrever um livro, vai fazer o lançamento do livro ainda, inclusive, porque é novidade para quem está nos vendo agora nesse momento. Você conta no livro a sua história quando você tinha 8 anos. Você começou... Como foi que você começou? Você é uma pessoa da onde? Veio de fora, não veio? As suas raízes? Conta pra gente que a galera quer saber. Comecei com a caixa de picolé, né? E eu falo que a empresa hoje cresceu, né? Uhum. Hoje nós somos um time lá de 80 pessoas, mas a essência ainda continua a essência da caixa de picolé, né? Não perdeu-se a humildade, não perdeu os valores, porque foram os meus valores, né, que eu aprendi com meus pais, que me trouxeram até aqui. E eu tenho certeza que também vai ser os meus valores que eu aprendi com meus pais, que também vão me levar para outro nível. Mas eu comecei a empreender com a caixa de picolé. Puxa, com 8 anos de idade, eu tinha aquela vontade, eu já ia com meu tio para feira, e a caixa de picolé também, eu não tinha dinheiro para comprar a caixa de picolé, né? O mais interessante é que às vezes a gente fica esperando ter, né? Eu quero ter primeiro para depois começar. Eu não tinha dinheiro. O meu tio, eu ia para a feira com ele, ajudava ele na feira, e aí eu falei assim: tio, eu queria começar a vender picolé, mas eu não tenho a caixa. Ele falou: vou comprar a caixa para você. E ele comprou a caixa e eu continuei indo para a feira com ele, e daí a pouco eu já paguei a caixa a ele. E esse instinto de empreendedorismo sempre teve muito enraizado em mim. Porque daí 3 meses já tinha outra caixa. E aí o meu primo já trabalhava comigo vendendo picolé também. Então, assim, já começou, né? O negócio já começou a passar a segunda marcha aí com a caixa de picolé. Aos 11 anos de idade, além do picolé, na realidade eu vendia era sacolé, que é chup-chup. E aos 11 anos de idade eu resolvi então empreender fazendo muda de café. Olha. Aí eu comecei a fazer muda de café. Com 11 anos eu comprei meu primeiro automóvel, eu comprei um mobilete com meu dinheiro. Que legal. Com 11 anos. E aí comecei também, já com 11 anos eu tinha 3 funcionários, eu tinha 3 garotos da minha idade que trabalhavam para mim. E eu sempre gostei de ficar na parte estratégica, já desde de criança, né? Engraçado que parece que a gente já tem esse dom dentro da gente, então, de ser um líder. Na verdade, já vem essa liderança desde criança. Sempre muito gostei. Bacana. E aí eu cuidava só de molhar o café, de plantar, mas de encher a sacolinha eu já pagava para encher, né? Então, sempre que você tem alguém
A sacada que fica é o seguinte: sempre que você tem alguém que possa fazer o que você faz com custo menor, né, eu acho que é isso que toca os nossos negócios. Caramba, eu acho bacana isso aí o seguinte, com 11 anos você já tinha essa estratégia de gerir pessoas, porque isso é uma coisa assim brilhante. Você já vem com essa garra, com essa determinação de gerir pessoas. E impressionante, né, Jaclei, que nós estamos falando isso aí de uns anos atrás, que não tinha tecnologia avançada, não tinha Instagram, não tinha Facebook, né? Não tinha onde você aprender isso, porque uma criança de 11 anos está começando ainda a vidinha, não é? E você já tinha esse espírito de empreender. Quando tudo isso aconteceu na sua vida, você morava onde, Jaclei? Seus pais, eles tinham essa raiz de empreendedores, de empresário? Como que era a vida dos seus pais também nessa época? Meus pais, né, eram meeiros, né, lavradores, trabalhava, então não tinha condições. Eu acho que, às vezes, o que pode atrapalhar é a gente oferecer demais para os nossos filhos. Isso talvez pode até atrapalhar o crescimento dele. E eu não tinha outra opção. Meus pais não tinham dinheiro para me dar. E eu sempre gostei de ter meu dinheiro, de comprar as minhas coisas. E aí eu comecei a empreender. E aos 14 anos eu resolvi sair de casa, né? Foi um desafio muito grande. Eu era uma criança de 14 anos, fui para um colégio interno. Quando eu cheguei no colégio, meu pai me deixou lá. E quando meu pai foi embora, o chão parece que foi se abrindo, sabe? Porque tinha 400 alunos, eu não conhecia ninguém. Colégio interno? Qual era o colégio? Era aquele ali perto de Colatina, não? Isso, Escola Agrotécnica Federal de Colatina. Para você ter ideia, eu tinha sonhos de estudar nessa escola na época. Estudei 3 anos lá. Parabéns. Foi um aprendizado muito grande. Mas aí tem outra sacada. Quando eu cheguei no colégio, meu dinheiro começou a acabar. E aí eu falei assim, cara, e agora como que eu vou fazer aqui dentro? Que eu não tenho, meu pai não tem dinheiro para me dar, eu também não tenho. E aí eu inventei, minha mãe tinha um salãozinho lá na roça. Aí eu falei com o pessoal o seguinte: gente, eu sei cortar cabelo. E se alguém quiser cortar cabelo, eu sou profissional. Minha mãe tem um salão. E eu fui lá, teve um louco, Edenilson, me deixou cortar o cabelo dele. Fiquei umas 2 horas. Foi igual o pão do Didi. Que legal. Cortava um pouquinho aqui, outro ali. E foi... No final deu tudo certo. Aí o outro quis, eu cortei uns 5 cabelos. Olha. E aí eu falei assim, gente, eu cortei 5 de graça para vocês conhecerem o meu trabalho. Agora eu preciso começar a cobrar. Legal isso. Aí outro aprendizado que tem com isso. Às vezes a pessoa está parado em casa sem fazer nada e não tem coragem de oferecer o trabalho dela, para a pessoa conhecer o trabalho dela. E eu tenho certeza que se você chegar aí em alguma empresa, alguma coisa, e pedir para a pessoa conhecer o seu trabalho, você já está aí com 50% com o pé dentro da empresa. Que bacana. E outra coisa que chama a atenção da gente é o seguinte: hoje, lógico que as coisas mudaram, evoluíram, tecnologia, o mundo moderno de hoje tem uma diferença daquele mundo daquela época, não é? Mas você vê hoje, a gente, eu como pai, a gente vai criando uma certa blindagem nos filhos da gente, que isso às vezes atrapalha até o desenvolvimento daquela criança para evoluir naquilo que ele gosta de fazer. Como é isso? Às vezes a gente protege demais, faz uma blindagem, tudo que os filhos querem, a gente dá, a gente oferece para as nossas crianças um conforto, um bem-estar que devemos oferecer, e aquilo, na verdade, de certa forma, se a gente não tiver uma inteligência, acaba atrapalhando o desenvolvimento daquela criança. Quer dizer, nós estamos aqui de um exemplo, uma pessoa que com 8 anos já tinha um espírito de empreender, com 11 aninhos ele já tem as caixas de vender picolé, compra a primeira caixa, não tinha dinheiro, conseguiu com o tio, comprou, já começou a passar adiante. Com 14 anos ele já sai para uma escola onde que ele já quer tomar a independência da sua vida. Então, Jaclei, há uma diferença da criação da criança para aquela época com a diferença da criança para a criação de hoje. Não é? Recentemente, a Lara, ela vai para a escola porque ela gosta muito de vender as coisas, a professora chamou publicamente, todos os alunos, obviamente,
e disse que não podia vender nada na escola. Entendemos isso, né? Mas é uma coisa que estava florando na pessoa que às vezes a gente acaba ofuscando diante do mundo moderno que estamos vivendo hoje. Deixa o seu filho ser livre. Se ele tem alguma aptidão para o trabalho, se ele tem alguma vocação, observe, fique atento. É igual aquele que nasce para jogar futebol, não é? Ele já vem com aquela aptidão desde criança. Explore, leve ele, seja qual for, seja na ginástica, seja no empreendedorismo, seja no esporte, seja aonde o seu filho, você perceber essa inclinação, apoia, leva ele avante. Está aqui um exemplo hoje, e você pode dizer isso para nós, que realmente há uma diferença daquela época para hoje, porque senão, se fosse hoje, talvez você estaria blindado numa caixinha com seus pais e não seria o homem de sucesso que você é hoje. Eu sempre falo que eu sou quem eu sou porque eu passei pelo que eu passei, né? Acho que um grande exemplo disso é José do Egito. Uhum. Se José do Egito não tivesse passado por tudo que ele passou, ele não teria sido quem foi, né? Então, verdade. Eu acho que a gente parar um pouco de proteger. Né? Você falou da questão de vender na escola. A minha filha, a vida toda, ela vendeu as coisas na escola. Pois é. E às vezes as pessoas falavam comigo assim, Jacqueline, mas sua filha vendendo mariola na escola. Eu falei assim, é isso aí. Ela está treinando, né? E quando você treina com as pequenas coisas. Tanto você treina com as pequenas coisas, quanto você se perde também. Nós não ficamos em montanhas, né? A gente sempre tropeça em pedrinhas pequenas, né? E então a gente liberar, né, os nossos filhos para realmente fazer o que quer, né? A minha filha custou se descobrir na empresa. Hoje ela trabalha no marketing da empresa. E ela custou se descobrir, ela foi trabalhando em outras empresas, trabalhou em empresa de amigo meu, foi vender coisas, e até que uma hora as coisas se encaixam, né? Então a gente não precisa ter pressa para as coisas. Eu acho que uma hora sempre as coisas se encaixam. Verdade. Hoje a sua filha está com quantos anos, Jacqueline? Hoje minha filha está com 22 anos. 22 anos. Já trabalha com você? Está na empresa? Trabalha na empresa. Na realidade ela está na empresa desde os 12, né? Aí saiu um período e voltou, saiu, voltou de novo. E agora hoje ela cuida do marketing da empresa, né? Ela é diretora de marketing. E hoje mesmo ela está fazendo um curso de liderança, está sempre desenvolvendo, né? Buscando conhecimento. E hoje ela está realizada no que faz. Bacana, Jacqueline. Os seus pais, eles são natural aqui ou vieram de outro país? A origem de Maifredo? Maifredo, na realidade, foi registrado errado, né? Meu pai seria Maifredi. Porque é italiano, nós somos de origem italiana. E aí meu avô registrou meu pai errado, como Maifredo, e aí continuou. E é interessante isso aí, que Maifredo só tem nós lá de casa, né? Eu, meu irmão, minha irmã e meu pai. É o quê? Italiano? Italiano. É engraçado que nessas épocas, como errava na hora de registrar o filho, né? Errava no nome, errava na palavra. E às vezes ficava isso aí, ninguém mexia mais, e fica assim, vai embora assim para toda a vida, né? O meu acho que é raro, né? Jacqueline ficou melhor. Agora, Jacqueline, mas isso, você continuou nos estudos, não é? Continuo. A sua vida, ali na escola, você começa a cortar cabelo, aí a galera começa a pagar? Eu conseguia ganhar lá dentro da escola, e depois, daí um tempo, eu montei uma barbearia fora da escola. Então, nos sábados... né? Nos sábados eu vinha e eu trabalhei numa barbearia lá em Marlândia, aprendi, me aperfeiçoei melhor. Foi engraçado que quando eu fiquei fora, quando eu cheguei no colégio, eu falei que fora eu cortava, né? E quando eu fiquei fora, eu falei assim, gente, eu fiquei fora e fiz um curso de cabeleireiro, sou profissional. Aí as pessoas deixaram também. Mas porque a gente sempre espera estar pronto, né? Nós nunca somos prontos, todo dia está aprendendo. Eu acho que a grande sacada é o seguinte: às vezes a gente não começa hoje, não está legal. E eu tenho uma fala sempre o seguinte, eu falo direto lá na empresa: coloca o pé que Deus coloca a terra. Amém, amém, acreditamos nisso. E quando você montou a barbearia, você já estava quantos anos você tinha sua barbearia própria? Porque, poxa, isso aí na época, barbearia nessa época, cara, era espetacular, ganhava-se bem, porque é a mão de obra. Ali você investiu na cadeira e tudo, era só mão de obra, só no corte mesmo. Minha vida tudo na minha vida foi sempre muito rápido, né? Com um mês que eu estava cortando cabelo na escola, eu já vim
cortei cabelo lá na roça, no pessoal. Mais 15 dias eu já estava trabalhando numa barbearia e trabalhei durante 2 meses só aos sábados. E aí montei a minha própria barbearia. Com 2 meses eu já tinha a minha própria barbearia. Isso já. Você estava com quantos anos, Jacley? 14 anos. Meu Deus do céu. E as pessoas iam cortar cabelo com você? E novamente eu não esperei estar pronto. Eu comprei a cadeira fiada também para ir pagando. Né? E as pessoas iam. Ia mesmo? Acreditavam lá, vamos lá cortar o cabelo naquele menino lá. A principal função, tanto nós, né, empregadores, quanto a pessoa CLT, é saber se vender. Pronto. Né? Saber se vender. E vender é confiança. Uhum. Você tem que passar confiança. Eu falo sempre, né, eu gosto muito assim, nós fazemos primeiro amigo para depois fazer negócio. E as pessoas ficam com foco em dinheiro, né? E quando você fica com foco no dinheiro, o dinheiro não vai para o bolso. Então, acho aí, ó. Muito bem. Saber se vender, né? Saber vender o seu produto, passar essa credibilidade é muito importante. E eu sempre tive, né? E a outra coisa que eu sempre tive na minha vida, eu nunca tive amigos mais novos que eu. Hoje eu tenho, né? Porque eu já estou. Mas quando eu tinha 14 anos, meus amigos tinham 22, tinham 25. Então, sempre... Isso é legal, cara. Aprendendo. Isso é legal. Engraçado, eu também tive isso na minha infância. Meus amigos eram mais velhos do que eu. Isso é legal. Agora, nessa época que você cortava cabelo, porque hoje a gente vê tanto corte, cara rapa, cara faz moicano, cara pinta de vermelho. Nessa época não tinha isso, né? Era o corte tradicional? Como é que corte você fazia? Não, na época era o surfista. Ou você reinventou, pô? Era o surfista na época, né? E era um desafio cortar o cabelo do surfista. E aí chegava, sabe, eu sei. Hoje tem YouTube para aprender, na época não tinha. Mas eu acho que assim, essa persistência, essa garra, e você saber que você não está pronto, mas você sempre é capaz, tem que apostar em você. Pô, bacana, ficou uma bela dica aí, gente. E outra, não ter medo, né? Medo atrapalha tudo. Né? Não ter medo de encarar o trabalho, encarar a vida, enfrentar a vida, né, Jacley? Sempre aprendendo, sempre buscando. E eu falo sempre o seguinte, eu tenho uma fala minha, né, que eu gosto muito, eu adoro ser o burrinho da turma. Toda vez que eu estou num local que é desconfortável para mim, eu estou aprendendo. Poxa. Toda vez que eu estou num local que naquele local é desconfortável para mim, eu estou aprendendo. Uma das maiores experiências que eu tive na minha vida foi ter sido presidente do Sindicato do Plástico durante 3 anos. Atualmente eu estou como vice, mas quando eu fui para a federação eu nunca participei do meio político. Então, para mim, eu estava desconfortável o tempo todo, todas as reuniões, e aí na época aquela loucura em cima do plástico, proibição, e aí eu tinha que ir para TV, e era um desconforto louco, mas eu aprendi muito. Jacley, esse setor do plástico no Espírito Santo, ele movimenta mais ou menos aí anualmente, você tem esse conhecimento hoje de quantos milhões representa, ou quantos % representa esse segmento aqui no estado do Espírito Santo? Que eu conheço algumas indústrias do setor, mas eu conheço poucas. Hoje o plástico ele emprega em torno de 7 mil funcionários hoje aqui no estado. Aqui no Espírito Santo, tá vendo, gente? Ó, é um conhecimento, hein? Esse setor emprega 7 mil funcionários. 7 mil funcionários aqui no Espírito Santo. Hoje nós temos uma média de quantas indústrias desse setor? Hoje nós temos em torno de umas 110 indústrias e associadas hoje, nós estamos hoje com 44 ou 46 indústrias associadas. Indústrias associadas. E porque o plástico ele abrange muito, né? Uma tampa é plástico, uma roupa é plástico. Ele está em todos os segmentos. Todos os segmentos, né? E o plástico ele foi muito criticado. É derivado do petróleo? É derivado. Do petróleo. E ele foi muito criticado, porém na pandemia, né, ele provou o contrário. O plástico ele ajudou muito na pandemia. E vale sempre a pena lembrar que essa garrafinha ela não vai para a rua, não vai para os esgotos, não vai para o rio sozinho. Alguém tem que jogar. Então nós temos que primeiro, ao invés de a gente ficarmos cobrando e criticando, arranjar solução, trabalhar a cultura das pessoas, né?
fazer com que as pessoas criar algumas estratégias, né, para as pessoas pararem um pouco dessa crítica e começar a realmente trabalhar a cultura. Na minha gestão no sindicato, nós fundamos o programa Tampinha do Bem. É um programa de conscientização ambiental que hoje já está em algumas empresas. Podemos até filiar vocês. Eu acho muito interessante. Lá na nossa empresa nós temos o programa Tampinha do Bem. E então tem várias empresas, várias escolas. Mas nada mais esse programa não é as tampinhas que junta, porque não representa muita coisa. Mas o que representa é a conscientização da criança. E mudando, né? Mudando a cultura. É isso aí. Mudando a cultura. Então hoje, os pais que mais têm filho na empresa são os que mais juntam tampinha. Olha. É porque já está bem conscientizado da responsabilidade. Né? Então essa responsabilidade ambiental, ela tem que ser trabalhada, né, na cultura, começar a trabalhar nas escolas, começar a trabalhar. É um setor, assim, para o Espírito Santo é impressionante. Esse setor, em dinheiro, assim, quanto que movimenta mais ou menos anualmente? Inclusive, eu não vou ter os números assim exatos para te falar, mas ele movimenta muita coisa aqui. É responsável pela nossa economia. Vamos pensar o seguinte, cada colaborador produz em média de 25 a 30 mil reais mês. Então, só multiplicar por 7 mil, você vai ver que ele produz muito. Que é isso? É mais um aprendizado para a gente em cada segmento. Interessante que eu tive aqui conversas anterior que foram do setor automobilístico. E hoje nós estamos com uma pessoa que tem um conhecimento grande, uma experiência grande do setor de plástico, da indústria plástica. E o plástico está em todos os lugares, não é? Na minha indústria, embalagem plásticas. Está aqui até um recipiente de água muito bacana, de plástico, que o Jacley trouxe para nós, muito obrigado. Quer dizer, a gente está vendo hoje, tomando conhecimento do que é esse mercado, da importância do mercado na nossa economia capixaba. Está aqui o vice-presidente, né, do sindicato da indústria de plásticos, hoje gerando aí em torno de 7 mil empregos diretos. E fora os indiretos que gera, que é um movimento muito grande. Jacley, aí quando que você entra para o segmento de plástico? Porque você veio ali contando para a gente parte da sua história, aos 14 anos, aí então você começa com um salão, né? Depois assim, quando que o Jacley, ele começa nesse segmento? O que aconteceu para você chegar nesse segmento que você está hoje? E há quantos anos você está nesse segmento? O segmento do plástico estou há 18 anos, né? Antes eu trabalhei com bebidas, tive depósito de bebidas, mas quando eu vim para Vitória, eu vim trabalhar lavando litro em uma fábrica de bebida. E com 1 mês eu passei para vendedor, com 6 eu já era concorrente do meu patrão. Então Águia. Sempre aconteceu muito rápido. Não tem outra classificação, é Águia. 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 E aí eu trabalhei com bebidas muito tempo. Eu tinha um depósito de bebidas, mas chegou uma hora que aquilo não estava me fazendo bem. Bebida muito irregular e não estava me fazendo bem porque, sei lá, não estava mais batendo com o que eu queria para minha vida. E aí pintou essa oportunidade do plástico, né? Nós começamos em 2005, meu irmão ficou tomando conta do depósito de bebida e eu comecei sozinho, né? Em 2005 era só eu, o único funcionário, nós não éramos fábrica, não, eu tinha representações e distribuição. Aí em 2010 que veio a oportunidade de começar a fabricar. Então, de indústria nós temos 13 anos. 13 anos de indústria. 13 anos. Agora, vou fazer uma pergunta também, o seguinte. Eu sei, por exemplo, que o cosméticos, o imposto é alto. Né? Nós estamos falando aí, imposto altíssimo. No meu segmento também, que é de nutracêuticos e etc., do automóvel, o imposto no plástico inviabiliza, por exemplo, alguém que quer abrir uma empresa, que quer entrar nesse segmento, para ele abrir uma indústria ou começar a trabalhar, que conselho você daria para esse
essa pessoa que quer empreender nesse segmento? Porque no meu segmento tem terceirização. Né? A gente terceiriza, eu consigo trazer alguém e o cara vai terceirizar. Nesse caso aqui, não é possibilidade a terceirização. Eu imagino que a venda é direto para indústrias e a indústria pega, embala e vende o seu produto final. Nesse caso, o imposto é alto e é fácil para uma pessoa empreender nesse segmento? A pessoa que está nos assistindo agora, se quiser realmente entrar nesse segmento? Dependendo da forma que a pessoa queira entrar, dependendo do nicho de mercado, né? O investimento realmente, quando você vai se falar em produção, quando você vai falar em indústria, é alto, porque tem máquina, tem... Né? Mas tem pessoas que começam, por exemplo, essa linha nossa aqui, né, é uma linha que a pessoa compra uma garrafa dessa aqui nossa lá por R$7 e ela vende na internet por 30. Então é possível aquele pessoa de internet no mercado digital também colocar no canal de venda dele. Exatamente. Aí a carga tributária onera muito? Você conseguiria nos dizer quantos % que é? Hoje, para a indústria, aí você tem todos, né? PIS/COFINS, ICMS, e hoje no Estado, né? No Espírito Santo, nós temos o benefício fiscal, né? Que é o Compete. Então, é legal para quem está, mas se a pessoa começar no Simples, não tem nada disso. Mas também a carga tributária é menor, né? É menor, né? Menor. Então, é possível empreender nesse mercado, entende? É você reinventar dentro desse mercado. Então, você pode criar a ideia de criar uma garrafa d'água, ele pode criar alguma outra coisa que te vier na ideia, seja o que for, e você vender ele no mercado online, vender no mercado digital, vender para empresas, para a empresa revender. Então, eu começo a enxergar as oportunidades que também existem nesse mercado para o jovem empreendedor, para aquele que quer começar a galgar e mudar também as coisas que você está trabalhando com ela. Às vezes você quer colocar alguma coisa a mais no seu mix. Está aqui sugestões, se você tiver alguma criatividade, porque eu acho assim, a pessoa tem que reinventar naquilo que ele faz. Você não pode entrar no segmento e ficar parado ali, toda a vida ali, fazendo o que os outros estão fazendo. Você tem que procurar realmente pesquisar, analisar, atrás de informações, não é? Tentar ver como é que funcionaria o seu negócio, para que você entra com braço firme, invista e o sucesso vai ser garantido no que você está fazendo. Agora, então você vem para esse setor do plástico, você monta a sua indústria e você começa então ali esse trabalho. Era só você que era o dono da empresa nesse segmento? Era sozinho ou tinha algum investidor, algum sócio? Não, eu era sozinho, né? E aí depois eu trabalhei com outras coisas, eu já tive mineração, eu já tive material de construção, eu já tive também fábrica de caixa de papelão, só que chegou uma hora que eu falei assim, eu vou acabar me perdendo, né? E às vezes, o foco, né? Foco. A gente tem que ter muito cuidado com as distrações. A distração, ela acaba te deixando... E não tem nada de errado você ter 10 empresas, à medida que você tenha realmente uma gestão, né, já estruturada. Mas na época eu não tinha uma gestão estruturada e eu percebi que eu estava começando a me perder. Hoje eu estou ao contrário, né? Hoje, antes eu tinha 4 empresas, hoje eu tenho uma empresa em 4. Bacana. Eu vendi parte da empresa, hoje eu vendi 29% da empresa. E cada pessoa, né, toca um setor, né? São pessoas que hoje todo mundo que tem cargo, né, de diretor lá na empresa, ele é sócio, ele tem a participação. Isso é uma estratégia, foi uma estratégia, não foi? Foi uma estratégia, ficou mais leve, pessoas especialistas em cada setor, e o cara trabalha, né, com senso de dono. Então, assim... E essas pessoas que eu vendi, eles já tinham senso de dono. Então, na realidade, são pessoas que já estavam na empresa e eu vendi para eles. Então, já tinham senso de dono já. Que bacana. Por isso que chegaram. Então, fica um aprendizado aqui hoje. Nós podemos criar mecanismo e ter parceiro dentro do negócio. Quer dizer, da forma que o Jacolei fez,
ele coloca, ele dá oportunidade para eles também terem percentual dentro da empresa e pessoas com conhecimento que passam então também a gerir a empresa junto com você. E o resultado disso é positivo mesmo, né, Jacley? Para mim deu muito certo, Josildo. Eu acho que a principal coisa que nós temos que focar é se a pessoa tem os seus valores. Porque não é aquele cara que sabe as mesmas coisas que você. É interessante também que você tenha pessoas que sabem coisas diferentes de você. Porque o que você já sabe, você não precisa de alguém. Né? Tem que somar. Tem que ter alguém para somar. Então nós temos essa inteligência de ter pessoas diferentes com um único propósito. Então é você realmente ter pessoas que pensam diferente, mas que o propósito é único. Porque a gente sempre na empresa, né, eu adoro pessoas, eu gosto muito de gente, invisto muito em pessoas, mas nós sempre contratamos, né, pelo currículo e demitimos pelo comportamento. Eu tenho certeza que na sua empresa, tanto quanto na minha, você nunca demitiu alguém porque não sabe. Quem não sabe aprende. A gente sempre demite por comportamento. Então, hoje o nosso processo de recrutamento, né, ele é bem chato, né? O RH faz muito bem feito isso aí, e uma coisa que a gente foca muito lá na empresa, né? Pessoas que têm os nossos valores. Sim. E uma coisa que eu gosto de fazer na empresa, para melhorar a empresa, é saber dos meus defeitos. Então, hoje mesmo, eu vindo para cá, eu liguei para uma pessoa que saiu da empresa para poder ver com ela. Eu falei assim, cara, porque eu não tive a oportunidade quando foi feito, né, o desligamento dela, mas eu liguei para ela e falei assim, cara, me fala um pouco da empresa. E aí você consegue extrair e ver realmente o que é a sua empresa, né? Porque quem sai, ele fala. Enquanto ele está aí dentro, ele talvez não fala, fica, né? Mas quando a pessoa sai, ele fala o que é. E aí você tem que filtrar, né? Não levar para o coração. Tem coisas que é verídico, tem coisas que não. Mas é uma forma de você começar a melhorar os processos. Hoje mesmo eu tive uma sacada muito grande, que essa pessoa que saiu, ele falou assim, Jacley, ó, isso aqui. Aí eu falei, obrigado. Ajudou a melhorar. Então, eu não participo de entrevista de quem está entrando, mas eu participo da entrevista de desligamento. Pois é. O Jacley, você é um cara, o seguinte, e eu vou falar para vocês aqui, que pouco que eu conversei com o Jacley esses dias atrás, eu aprendi muito sobre gestão, sobre tratar pessoas, cuidar, gerir pessoas, não é? E você tem isso com bastante propriedade. Mas antes de eu entrar nesse assunto, que é um assunto importante, eu quero fazer a seguinte pergunta. Você estudou muito, você fez vários cursos para chegar a essa gestão que você tem ela hoje implantada na sua empresa, que é uma empresa assim, de referência hoje aqui para o Estado do Espírito Santo, com gestão de pessoas, com faturamento, com crescimento, não é? Pô, a forma que você administra é uma forma muito bacana, até como você colocou seus parceiros lá para dentro. Né? Eu gostaria que você falasse para a gente isso aí e pudesse deixar essa dica para as pessoas que estão nos assistindo, que muitas vezes quer empreender, quer gerir a sua empresa. É um tema que nós vamos entrar nele agora, de gestão de pessoas, que não perca e não saia daí, não é? Ouça bem que vocês vão aprender hoje, com poucas palavras, como fazer uma contratação, como gerir pessoas. Eu sou empresário há mais de 20 e poucos anos, né? Também tenho a minha história, mas eu aprendi muito esses dias com o Jacley, como gerir pessoas. Tudo é pessoas, né? Você pode ter a maior tecnologia, pode ter os melhores maquinários, mas quem opera são pessoas, né? São pessoas que operam. Então, cuidar de gente, né? É algo assim que não tem como você tocar uma empresa se você não gostar de gente. E o encantamento, ele precisa de ser desde o início. A pessoa tem que se sentir acolhida desde o início. Então, nós fazemos lá várias coisas, várias ações dentro da empresa, mas
Uma das ações que nós fazemos quando a pessoa passa por todo o processo, ele vai lá, faz os treinamentos de integração, e aí o RH oferece para ele a metade do que ele vai ganhar para ele desistir da vaga. Meu Deus. E já teve alguém que desistiu? Já teve alguém que desistiu. Depois que ele passou por todo o processo de seleção, oferece um salário para ele desistir, o cara aceita o salário, Jacqueline. É um filtro muito grande, porque se a pessoa estiver ali por dinheiro, ele já sai. Então você vai realmente fazer esse filtro se realmente a pessoa quer estar ali. E a gente insiste ainda com a pessoa para ele poder pegar, né? Porque imagina, para você treinar um colaborador, você demora 3 meses. E aí você vai gastar 3 salários dele. Isso. Imagina alguém que vai ganhar aí R$2.500. Você vai gastar 7.500 fora outras coisas que você vai gastar. Isso. E aí você consegue gastar só 1.250. Já pensou? E impressionante é aquele que aceita. Eu não consigo entender a cabeça do ser humano, né, rapaz? É impressionante. É impressionante. Mas tem gente que aceita, né? Até porque por que a gente faz isso depois que a pessoa passa pelo processo de integração? Porque ele já passou pelo processo de integração e ele já conheceu a cultura da empresa. Lá nós temos grito de guerra todo dia de manhã, temos oração de manhã, e às vezes aquilo não identifica. Ele não se identifica com o que nós fazemos, né? Com o nosso jeito de ser ali dentro, nossa forma, né? Nosso convívio dentro da empresa. E às vezes para ele aquilo é estranho. E aí, se você tiver pessoas que não estiverem engajadas com a sua cultura, você não vai conseguir, né, alavancar nos negócios. Poxa. Porque a cultura, ela como dizia Peter Drucker, né? A cultura engole o café, engole a estratégia no café da manhã. Que bacana. Você pode ter a melhor estratégia, com a cultura fraca você não consegue implantar. Mas se você tiver uma estratégia fraca com a cultura forte, você consegue implantar. Que legal. Hoje você está com quantos funcionários lá, diretos? Hoje nosso time nós somos em 80. 80 funcionários. E você hoje tem logística própria também? Você implantou logística própria? Temos logística própria. Pela qualidade do atendimento, né? Então, o plástico ele é bem complexo para entrega. E dá volume, dá muito volume, né? Carregamos vento. É impressionante. E esses volumes, Jacqueline, dá vários carros transportando, né? Nós temos vários caminhões. Hoje, mais ou menos, você tem quantos caminhões transportando? 6 caminhões. Tá vendo, pessoal? 6 caminhões rodando direto? Rodando direto. E às vezes nós pagamos frete. Tem alguns parceiros. Né? Vocês veem que é gestão, né? Que é gestão. Agora, você fez vários cursos, vários estudos para chegar nisso aí, né? Eu vejo que hoje você dá palestras, eu assisti palestras suas, quer dizer, isso também, ou isso vem, Jacqueline, com o aprendizado da vida? Deixa essa dica aí que é importante. Eu acho que quando você estuda, você só consegue colocar melhor aquilo que você já tem dentro de você. Né? Você passar para outro, né? Eu sempre falo que é o seguinte, né? Nós temos que falar, né? Isso que você fez aqui, esse podcast, é muito bonito, porque tem muita gente que fala e não deveria de falar. Verdade. E quem deve falar, a maior parte das vezes não fala. Verdade. Então, ensinar o que se aprende é algo que sempre teve muito dentro de mim, eu gosto disso. Eu tenho o maior prazer quando eu tenho oportunidade de estar ali passando, né, o que eu aprendi, passando a minha experiência. E não é que eu sou o dono da verdade, eu não sou o dono da verdade, mas talvez a pessoa me ouvindo, ela pode pular uma etapa. Né? Muito bem. Essa é uma das finalidades aqui hoje desse papo. Para você que está empreendendo, se você quer entrar no setor, no segmento de embalagens, ou quiser entrar de nutracêutico ou de cosméticos, aqui a gente não tem medo de falar. Porque se você aprender, você pode pular etapas. Vamos dizer, encurtar tempo, não é? Encurtar tempo.
Hoje, por exemplo, vou te fazer uma pergunta assim, Jaclei. Uma pessoa que investe hoje no setor de embalagem, quantos anos que gira esse investimento? Vamos supor, eu quero entrar no segmento de embalagem, né? Eu vou fazer vou separar um capital para investir nesse segmento. Quanto tempo é o retorno do capital investido? Tempo. Hoje o playback de uma máquina, por exemplo, ela vai girar em torno aí de 4 a 5 anos. Então nós estamos falando aí de um investimento e um retorno entre 4 a 5 anos. A longo prazo. Eu ultimamente entrei no segmento de cosméticos, já estou indo para 2 anos e meio de obra, abri o funcionamento agora em outubro, quer dizer, já estamos em abril, eu estou fazendo um cálculo de 5 a 7 anos o retorno do investimento que você fez. Então, e outra coisa importante, é bom começar sempre, galera, de baixo, primeiro degrau, segundo, terceiro, né? Até o crescimento hoje, ele não pode ser muito rápido. Para ter sustentabilidade, ele tem que ser de degrau em degrau. Porque tem pessoa que cresce muito rápido, da mesma forma que cresce, ele desce porque ele não construiu toda essa estrutura, que é essa base que nós estamos falando aqui hoje. Todo o empreendimento, todo negócio que você fizer, faça com cuidado, procura ajuda de quem tem, que eu acho que esses cursos que nós estamos falando aqui é bem-vindo na época de hoje, né? Tem pessoas que fazem, o Jaclei vai falar de alguns cursos aqui que é importante a pessoa fazer ele mesmo, estudar, pesquisar, para que quando você colocar o seu pezinho, você vai colocar com segurança e o resultado vai ser 100% eficaz. Né, Jaclei? A preparação é tudo, né? É tudo de um pouquinho, né? Todo dia eu falo que aí as pessoas falam que você deu sorte, né? Eu comecei a estudar inglês agora e eu levanto 4h30 todos os dias para estudar. Aí eu falei, esse dia eu estava falando com um amigo meu, falou assim, eu tenho certeza que daqui uns 2 anos eu vou ter sorte no inglês. Aí, ó. Né? Então, não adianta, sozinho você pode ir até mais rápido, né? Mais acompanhado você vai mais longe. Então, você está aí aprendendo, fazendo curso, assistindo podcast como esse, né? Porque é um aprendizado muito grande, por sinal, de quem já viveu. Tá se preparando todo dia, não dá para congelar. Que bacana. Você tem que estar todo dia buscando conhecimento, todo dia. E tem várias coisas hoje de graça, só não estuda quem não quer. Quem não quer, né? Verdade. Livro. Uma das coisas que nós temos lá na empresa que mudou muito a cultura. Hoje 100% da empresa estuda. Olha. Nós temos o Clube do Conhecimento, então a empresa compra o livro ou o curso e aí a pessoa lê o livro ou o curso que fizer aquele módulo e debate em equipe. Né? Vai lá, tá a equipe da produção, aí tem o turno da manhã, o turno da tarde, e uma vez por semana eles sentam para ler ali um capítulo do livro e debate. E o quanto que isso vai mudando o jogo. E o engraçado é que não são livros técnicos, né? Nosso pessoal da produção hoje estão lendo O Segredo da Mente Milionária. Olha. Então é criar essa consciência. Pensou? Né? Criar essa consciência que não é ganhar muito, é saber onde coloca o seu dinheiro. Poxa, tá aí mais uma dica aí do nosso amigo Jaclei. Jaclei, e isso a gente sabe que tem dado certo, porque é visível, a gente conversa sempre com você, a gente vê realmente o sucesso dos seus negócios foi bom. A gente pode tirar hoje aqui uma conclusão, um aprendizado. Eu estou tirando vários insights que o Jaclei está passando aqui, como gerir pessoas, como colocar parceiros, né, dentro do seu negócio. É um modelo de gestão que realmente vale a pena a gente estudar, aprofundar mais. O Jaclei acabou de escrever agora um livro muito bacana, vale a pena, não sei se dá para ver aqui, dá para ver, Yuri? Um livro bacana que conta aqui
o segredo do que ele fez, do que ele investiu, conta a história da sua vida, que como que deu certo, a metodologia de trabalho que ele adotou impregnou na sua vida. Esse lançamento desse livro vai ser quando, Jacley? Vai ser dia 17 de junho, na Federação das Indústrias, a qual vai ter um treinamento de vendas, um workshop de vendas durante o dia todo, e eu vou dar uma palestra falando sobre o cuidado do cliente interno, e vai ter o lançamento do livro, vai ser num sábado. Parabéns. O lançamento do livro do Jacley vai ser dia 17 de junho, vai ser na Confederação das Indústrias. E hoje é o seguinte, depois nós vamos fazer algumas perguntinhas a respeito do nosso bate-papo. E aquele que acertar e interagir com a gente vai ganhar um livro autografado do Jacley, entendeu? Então entra lá, galera, segue o nosso link, participa, procura interagir com a gente, e nesses dias ele vai sortear um livro autografado que você vai receber. Você pode retirá-lo aqui no escritório ou retirar na empresa do Jacley. Aonde você for retirar, nós vamos te apresentar o escritório. Se for na empresa do Jacley, ele vai te apresentar a indústria, vai mostrar para vocês, para você conhecer de perto a gestão que ele faz, conhecer de perto como funciona o dia a dia do escritório da JSA. Quem sabe pode ser até 2 livros, vai estar nele depois, pode ser um que vai lá e o outro retira aqui, e vai ser uma aula para você de aprendizado, poder conhecer mais sobre ele, sobre a gestão que nós estamos falando, porque essa hora que nós estamos passando aqui é muito pequenininha para tanta experiência e tanto case de sucesso que o Jacley tem, e tem muito a acrescentar nas nossas vidas, para os nossos sucessos, para o seu aprendizado, para pular etapas, como ele agora há pouco acabou de dizer. Jacley, tem um dia que eu nunca ouvi falar que se comemorava, e ouvi na sua palestra, que você falou que você comemora o dia de auxiliares de serviços gerais, pô. Eu não sabia que existia o dia de auxiliar de serviços gerais, quer dizer, de faxineiro, daquele que limpa a fábrica, daquele que cuida. Existe esse dia? E ela é tão importante quanto o CEO da empresa. Olha só. Mas existe esse dia no calendário mesmo? Existe. Ou você implantou na empresa? Não, nós comemoramos tudo. Nós temos um calendário na empresa de todos os cargos que tem dentro da empresa, e nós lembramos a pessoa no dia, presenteamos. Né? Que bacana isso, poxa. O que acontece, né? A empresa, cada um só tem o seu papel ali dentro, né? Mas é uma engrenagem. Sem a pessoa que limpa, a empresa não iria funcionar também. Então a gente tem que, assim... E aí eu vou te falar um negócio. Uma época, nós colocamos uma pessoa lá na empresa trabalhando, e ele estava no cargo de gestão. E eu observava que ele passava pela senhora que limpa e não dava bom dia. E aí eu falei com o meu irmão, esse cara não serve para trabalhar com a gente. Puxa. Aí ele falou assim, não serve. Então, assim, a coisa que eu mais observo lá na empresa e que eu mais valorizo são as pessoas. E as pessoas não têm patamar, não têm nível, todo mundo é pessoa. Só simplesmente está cada um no cargo dela. E realmente foi uma pessoa que foi, né, dispensada na empresa, porque às vezes o cara tem o maior currículo, né, mas, como nós já víamos falando, não tem o comportamento. E são comportamentos lá dentro da empresa que não pode existir. Lá é todo mundo sorrindo, tem que ter essa energia boa. E não tem nada de errado quem não é assim. Só quem não é assim, ele não vai se sentir confortável dentro da empresa. Porque, imagina, você está num lugar que a energia é alta e você a energia é baixa, você vai se sentir desconfortável. Eu imagino como deve ser a energia lá. Então, assim, nós comemoramos sempre aniversário, né? Todo último dia do mês nós fazemos aniversário. E nós temos vários outros programas, né, Josildo? Temos um programa de assiduidade. Eu não te falei também lá no início, quando a pessoa entra na empresa, um dia antes dele começar na empresa, nós mandamos para casa dele uma cesta de café da manhã com a foto do time que vai estar recebendo ele. Que legal. Dando boas-vindas. E isso é encantador, você já tem que começar a encantar as pessoas.
porque não é só dinheiro que move. Dinheiro sim faz parte, né? Mas nós precisamos sim de valorizar. As pessoas gostam muito de elogio, gostam, né? E o treinamento lá é o contínuo, a gente não para o tempo todo. O colaborador, né, ele participa de um programa de assiduidade, no 6º mês recebendo consecutivo, ele recebe um valor todo mês e no 6º mês ele recebe dobrado. E além dele receber dobrado, ele troca a capa do crachá dele, para de ser cristal e ela passa a ser ouro. Passa a ser prata no 6º mês. E aí no 12º mês consecutivo, ela para de ser também prata e ela passa a ser ouro. Então, todo mundo que tem lá 12 meses sem faltar, ele tem a capa do crachá ouro. Quando ele falta, ele devolve para o RH e desce o nível. Então, todo mundo quer ser ouro, ninguém quer, né? E é uma forma de você identificar dentro da empresa quem é que está ali comprometido, porque falta, nós identificamos lá atrás que é algo que atrapalha muito, né? A produção, a máquina não funciona sem a pessoa ali, né? E se você tem 80, porque você precisa de 80, né? E hoje até mesmo de atestado, né? O mês passado nós tivemos 0 falta. Olha. 0 falta. 0. Olha. E aí a pessoa pode faltar, mas ele tem que avisar 48 horas antes e abate no banco de horas. Então, quer dizer, às vezes a gente acha que é custo, mas não é custo, né? Você passa a valorizar, as pessoas se sentem mais valorizadas. Aí nós temos vários programas como esse, né? Final do ano, na confraternização, início do ano, aí a gente reconhece também todos os colaboradores, o motorista que menos teve incidentes, né? Nós temos programa de telemetria nos caminhões, aí corre, né, também o funcionário que a empresa, a equipe toda votou como o melhor funcionário, melhor pessoa de se lidar, então tem várias premiações. Faz um sorteio também, para as pessoas que são ouro. Se ele tem 2 anos que ele é ouro, aí ele recebe 2 ticketzinhos para participar do sorteio de uma TV. Nossa. Né? Recebe mais um valor também por ter 1 ano sem faltar. Então é o seguinte, não é só o valor, mas é o reconhecimento. As pessoas gostam muito de ser reconhecidas, né? Quando nós analisamos lá na pirâmide de Maslow, das necessidades humanas, a primeira necessidade é fisiológica, né? Depois segurança, né? Depois autoestima, então faz parte da autoestima da pessoa, né? Que bacana. E a autorrealização, né, você vê que está lá no topo, então já é quando você começa a ensinar o que você já sabe. Então, todas as decisões que nós vamos fazer ter na empresa, decisões a ser tomadas, nós fazemos baseado na pirâmide de Maslow. Muito bem. Então fica essa dica aí para você implantar na sua empresa. Isso é muito importante. Jacley, a gente vai conversando com você, a gente vai acompanhando o raciocínio e a gente vai aprendendo. Obviamente, eu tenho certeza que muitas pessoas vão aprender. Me parece que aqui no estado existe uma premiação dessa gestão de empresas melhores para se trabalhar. Acho que eu vi isso no IEL. Tem essa premiação, não tem? Tem no IEL, né? As melhores empresas para se trabalhar, não é isso? Tem no IEL e tem o GPTW, né? É o Great Place to Work, que é uma certificação. Você já certificou? Nós estamos querendo fazer, sim, a certificação do GPTW. Poxa, sucesso, e isso aí é uma coisa bacana e vai dar certo, tenho certeza disso. Você vai ganhar porque é espetacular, é impressionante a forma de lidar com pessoas. O Yuri me sinalizou ali que o nosso tempo vai passando, a gente não vê, está curto. Mas um dia me fizeram uma pergunta, eu vou te fazer ela. Me perguntaram assim, dinheiro ou pessoas? Pessoas. Sempre pessoas. Sempre pessoas. Foi o que eu respondi no dia. Porque gerir pessoas não é fácil. E eu lembro que quando Salomão o rei Davi morreu, e Salomão, então, ele vai por ser rei em Israel, foi uma das coisas que ele mais se preocupou. Ele não se preocupou com dinheiro, com riqueza. Ele preocupou em gerir pessoas. Porque ele ora, e na oração que ele faz, ele pede a Deus, Senhor, me dê sabedoria
para eu entrar e sair no meio do teu povo, cuidar deles, apacentar, zelar, administrar, foi o que ele mais pediu a Deus. Porque ele sabia que ele precisava de ter essa capacidade, essa condição para gerir pessoas, porque não é fácil. O ser humano, para gerir ser humano, nós somos um animal, nós somos animal racional. Mas pensa o ser humano quando dá aquela explosão, quando ele vem na irracionalidade, quando ele vem naquela grandeza, naquela vaidade, porque a gente se depara todos os dias com esse episódio que a gente se depara no nosso cotidiano do dia a dia. Você vê que tinha uma pessoa que trabalhava na empresa dele, que era um dos diretores, que não cumprimentava as pessoas. Isso para ele era crucial. Quer dizer, nós não podemos ser maior do que ninguém. Nós somos carne e um dia nós vamos descer a sepultura. E para sepultura não tem rico, não tem pobre, não tem preto, não tem branco. Somos todos iguais. Então, além da gente ter esse cuidado que hoje está sendo apresentado aqui, nós também temos que ter o seguinte, a humildade. Não é andar só de nariz em pé, não é porque somos um pouquinho melhor financeiramente, o outro é mais inferior, sou mais bonito, sou mais feio, sou mais rico, sou mais pobre. Amemos a todos. Procuremos a paz, o caminho da humildade. Isso é dom de Deus. E você fazendo assim em toda a sua vida, pode ter certeza, Deus te abençoará e a prosperidade, ela virá na sua vida sem sombra de dúvidas. O maior erro que as pessoas às vezes focam só nos seus objetivos, né? E quando você passa a entender que você tem que descobrir o objetivo da pessoa, ninguém trabalha pelo seu objetivo, ele trabalha pelos próprios motivos dele, né? Então, descobrir o motivo da pessoa, o porquê dele, é muito importante para você trazer, né, as pessoas junto com você. Você precisa de realizar o sonho do seu colaborador, aí sim ele vai realizar o seu. Aí, então agora já estamos chegando no final, infelizmente, desse papo de águia espetacular com meu amigo Jaclay. Eu vou fazer agora o bate-volta com ele, como a gente faz com todo mundo. Jaclay, um livro. O Mito do Empreendedor e O Simples que Deu Certo. Legal. Legal. Um hobby. Aikido. Aikido? Sou aikidoca. Pô, legal. Um sonho que ainda você não realizou. Ir à Disney. Que bacana, cara. Legal. Um momento da sua vida. Um momento, assim, feliz. Com a minha família. Beleza. Comida favorita do Jaclay. Churrasco. Churrasco. Se fosse agora, na sua mão, o poder de fazer alguma transformação, uma varinha mágica na mão, o que você faria de bem e de bom hoje? O que você realizaria? Continuaria o tempo todo focando em pessoas. Pô, legal. Jaclay, casado, família, filhos. Sou casado com a Fernanda, pai da Jaqueline, filho do seu Pedro e da dona Jussa. Um abraço para Fernanda, um abraço para a filha do Jaclay, para todo mundo aí. Um beijo no coração. Obrigado, irmão. Estaremos sempre juntos, hein? Se Deus quiser, Josildo, eu agradeço muito o convite e sempre estarei aqui, sempre à disposição. Valeu, sucesso! Se inscrevam no canal, participe com a gente.